ar nosso primeiro episódio do Contando Lotes, um podcast 100% voltado para o mercado imobiliário para você, empresário que quer ou que empreende nesse setor. Meu nome é Fábio Proença, sou contador, empresário e diretor da Lote Contábil, uma empresa que atua em todo o território nacional dentro do mercado imobiliário. No mercado imobiliário, o tempo é dinheiro. E esse oxigênio em finanças, internamente na nossa empresa, é fundamental para um bom gerenciamento dos nossos negócios. Nesse contexto, eu trouxe como tema do nosso primeiro episódio o GERIC, que é o Gerenciamento de Risco de Crédito. E para falar disso, nós convidamos Renato Pereira, diretor da CPENG Engenharia, uma empresa que atua em todo o território nacional dentro da incorporação imobiliária. Renato, que é dono da CPENG, juntamente com seu irmão, seu sócio. E eu vou passar a palavra para você, Renato, para você se apresentar para o nosso público. Maravilha. Primeiramente, enorme satisfação para poder estar aqui participando, convite do Fábio Francisco, da Eurocontábil. E um tema tão relevante, dúvida assim, de muitas pessoas, e apresentar para vocês. Sou empresário, engenheiro civil de formação, Fábio, e sócio proprietário da CPENG Engenharia, uma construtora, incorporadora que está nesse segmento. Já está há quanto tempo no mercado, né? Faz um tempinho, tem 16 anos aí de mercado, né? Já ralou bastante, CNPJ, né? Então, a abertura lá em 2009. E hoje, com mais uma empresa, a Everber Arquitetura e Urbanismo, também faz parte do grupo da CPENG Engenharia. E a gente hoje busca aqui nesse mercado poder incorporar de várias formas. Acredito que um VGV milionário ali, que você já deve ter chegado numa casa de quase dos bilhões já, Renato. Bilhões não, né? Mas o desejo é grande, né? A gente, todo empresário, sonha alto, a gente projeta, planeja, faz um grande planejamento para isso, para que a gente possa, assim, conseguir chegar nesses números, né? E a CPENG, ela atua tanto no mercado de loteamentos, incorporação vertical e horizontal? Perfeito, Fábio. A gente hoje é especialista, né, no mercado. Primeiramente, tem que fazer um parêntese e contar um pouco dessa história. Nós somos especialistas em construções de obras industriais e comerciais e também tem um braço no segmento residencial. Por quê? O mercado imobiliário ele é muito diversificado, né? Dentro disso, nós temos a incorporação imobiliária, é onde a CPENG entra também com a sua expertise no segmento de loteamentos, obras verticais e obras horizontais. Legal. Eu falei brevemente sobre GERIC, né? Gerenciamento de Risco de Créditos, que é uma forma de capitalizar, digamos assim, de forma bem simples, recurso financeiro junto a uma instituição financeira do governo, Caixa Econômica, só que nós temos ali um processo amplo, né? Mas, Renato, o que vem a ser o GERIC? Pode passar um embasamento melhor aí para todos os nossos ouvintes? Claro, Fábio, é um tema, né? Você já ouviu aqui aquela pessoa que fala, então minha empresa é gericada, né? Quem nunca ouviu isso, né? É mais comum você ouvir isso. E o que vem a ser o bendito do GERIC? E tão famoso, né? E tão desejado aí pelas construtoras, as incorporadoras. Ele nada mais é do que você já falou, esse gerenciamento de análise de risco de crédito. E ele é específico da Caixa Econômica Federal. Todos os bancos têm, isso que é interessante. Todo mundo pensa que o GERIC ele vale para todos os bancos. E não, ele é uma análise de crédito criteriosa que somente a Caixa Econômica faz, voltados para quem pretende incorporar, né, fazer obras verticais ou horizontais com recurso da Caixa Econômica. Ou seja, dentro da própria Caixa Econômica seria uma espécie de departamento que avalia créditos para empresas, similar ao que acontece na pessoa física. Porque assim, por exemplo, eu estou passando por um momento na minha vida que eu estou financiando um apartamento. Então, tem todo o trâmite, né, de documentações, documentos do comprador, documentos também do imóvel. Basicamente, essa aprovação do crédito pela instituição financeira, Caixa Econômica, também tem uma análise interna, é isso? É um departamento? Perfeito. Vale ressaltar aonde que você vai, né? Primeiro ponto, maior dúvida do mundo, onde você vai para saber se você tem lá esse GERIC, né, essa análise de gerenciamento de crédito da Caixa. Todo mundo que tem a conta PJ. É muito exclusivo, né, para pessoa jurídica, tem alguns critérios, e você vai falar com o seu gerente PJ. E sim, dentro da Caixa Econômica Federal existe a superintendência
onde praticamente um departamento de engenharia. E lá nessa superintendência existe vários setores, né? Uns que vai fazer a análise somente do projeto para ver se esse projeto é viável ou não. Depois tem a análise de engenharia, que é fazer a vistoria, igual a pessoa física, que você contrata, o avaliador lá do banco credenciado vai lá e faz essa análise. Dentro do GERIC, né, dessa avaliação, existe também essa mesma análise. Porém, ela é mais completa, né? Então, existe sim esse departamento de engenharia. Ou seja, já fica uma dica de ouro aqui, já se conecta com o seu gerente PJ, ele é o que vai abrir aí o espaço para você dentro da instituição. Mas assim, GERIC, é só para os grandes, só para as grandes incorporadoras, grandes construtoras, ou é para todo mundo? Digamos eu sou pequeno empresário, ou meu primeiro loteamento ali, vou edificar residências, digamos 10 lotes, vou ter 10 casas planejadas ali para venda. Serve para mim também? É possível ter esse acesso ao GERIC? Fábio, excelente pergunta. E é uma das coisas que a gente mais recebe, né, em conversas, né, com parceiros, pessoas que já atuam no segmento, né, de incorporação, de construção. Se isso aí só vale para quem, igual a gente vê, MRV, vê lá Sim, Prestes, vê lá inúmeras construtoras incorporadoras famosas, né? E não, isso daí é uma grande mentira, porque ele está aberto para todos. Só que o que acontece? É importante ressaltar que você tem que atender vários critérios, né, para você usufruir do GERIC. Então você tem que passar por uma série de análises que o banco vai fazer. Vamos dar um exemplo, né? O banco vai pedir lá o histórico, balanço, DRE, e vai pedir lá um histórico de faturamento da empresa, para ela poder ver sua capacidade de pagamento, sua capacidade de endividamento. Então, vários fatores que levam você a ter um GERIC, né? Então, não precisa ser só os grandes, não, ele tá aberto, né, para o mercado, para os pequenos empresários também, as pequenas incorporadoras. Legal. Até recentemente, Renato, aqui pela Lote Contábil, nós atendemos a todo o território nacional com a contabilidade direcionada ao mercado imobiliário e loteamentos. E eu recebi um empresário de Brasília e ele comentou que ele estava lá no empreendimento imobiliário, ainda numa espécie de início de parceria, já fazendo a projeção de lotes e se iria ou não ter incorporação em alguns lotes. E eu citei o GERIC para ele. E o que ele teve de resposta é o seguinte: nossa, Fábio, é muito complexo, muito complicado. Eu falei, não, olha lá, tem toda uma tratativa e um preparo documental. Porque sim, nós vamos precisar de certidões, vamos precisar de uma contabilidade que apresente números. Porque lembrando, pessoal, o GERIC tem uma análise de crédito. E dentro de uma empresa, qual que é a comprovação da movimentação financeira? O seu relatório contábil, o balanço patrimonial, a sua DRE. Só que também você, hoje, que não encontra com a sua contabilidade, digamos assim, de forma muito precisa, dentro de uma legislação específica que a contabilidade do setor imobiliário exige, há tempo de você planejar, ou seja, você organizar o seu financeiro interno, a sua contabilidade como consequência, e automaticamente se acaba tendo os números necessários aí para aprovação e liberação dos créditos. Então, eu comentei com esse empresário, e aí isso, para ele, soou assim, nossa, vou atrás dessa informação. Para você hoje, Renato, no nosso mercado, Brasil, o GERIC hoje parece estar tomando uma popularidade, né? Veio à tona isso para muita gente, assim. E hoje aqui nós estamos falando um podcast exclusivo sobre esse assunto. É uma febre do momento ou é algo que realmente traz resultado para o empresário, tem que ir atrás, nem que leve uma curva de execução longa? Olha só que interessante, Fábio. Você pegando, né, nesse bate-papo com o empresário de Brasília, muitos deles, né, já tem esse certo conhecimento, já ouviu falar, Exato. Mas não sabe como proceder, né? Quais os passo a passo que ele deve tomar para ele poder ir avante, né? Ele poder dar o próximo passo. Porque o que a gente, primeiramente, né, escuta falar? Conheço uma pessoa que está lá gericada e a empresa dele tem 10 milhões de reais de GERIC. Isso que você vai ouvir é normal você escutar esses números no mercado, né?
imobiliário para uma construtora, para uma empresa, para uma incorporadora. Por quê? Às vezes ela tem um bom faturamento. Primeiro ponto, como que a Caixa pega e vai fazer a liberação de um GERIC? Primeiro ponto, ela vai pedir o seu faturamento, seu histórico de faturamento. Com base nisso, né, toda essa estruturação contábil que você pegou e falou, realmente tem que se preparar para isso, porque o banco ele vai pedir, assim, pelo menos, no mínimo, os 3 últimos anos do seu faturamento. São 3 balanços? 3 balanços. Então, são 3 balanços, 3 DRE, certidões, você tem que estar tudo em dia. Por quê? É um crédito, é uma análise de crédito que você está fazendo o quê? Para a PJ e para o empreendimento. Então, para quem comprar imagina só, a pessoa que vai adquirir um empreendimento de uma incorporadora, de uma construtora que é gericada. Ela tem uma série de benefícios e isso traz muita credibilidade. Por quê? Essa construtora, essa incorporadora já passou por um crivo, né, de uma instituição que tem, assim, é a maior financiadora do mercado imobiliário, é a própria Caixa Econômica. Então, sim, quem compra e já vê que uma empresa ela é gericada, ela é credenciada, ela já passou por esse todo trâmite, né, de documental, de análise. Então, traz uma credibilidade muito boa para o empresário, para a incorporadora. E um ponto, imagina só, você está lá, a pessoa tem um baita de um faturamento e aquele número que eu trouxe, eu tenho 10 milhões de GERIC. O que isso quer dizer? Quer dizer alguma coisa? Ele não quer dizer nada. Nem o cheque dentro da gaveta lá? Nada. Isso daí não quer dizer nada quando você vai fazer a incorporação imobiliária. Por quê? Dentro da análise do GERIC, Fábio, o que o banco pega e olha? Primeiro ponto, vai sair o resultado lá, o rating. O que é o rating? É como se fosse o score da pessoa física. O rating é o score da pessoa jurídica. E essa classificação do banco, ela vai de A a H. E o que você já via acontecendo? Empresas que têm o rating A, a capacidade que a empresa que ela vai poder dar prejuízo para o banco, não, né? Então, tem lá as análises internas. O grau de risco. É o grau de risco. E quanto mais você se aproxima do A, melhor o banco te enxerga como um bom pagador e como uma empresa que tende a ter menos chance de dar prejuízo para o banco, né? Sim, então, sim. Vamos jogar de uma forma bem objetiva. E o que a gente já sabe? Que em construtoras que têm, incorporadoras que têm um rating D, por exemplo, praticamente ela não tem acesso a crédito nenhum. Então, não vou nem falar dos demais. Então, no mínimo que hoje você vai conseguir essa análise é você ter um rating C, B e A. Só que dentro desse ainda tem lá o CC, o C+, o BB, e aí vai. Então, as subdivisões. Aí tem as subdivisões. É a condição de liberação de crédito mediante o grau de risco exposto para quem está liberando esse crédito. E aí, algo muito importante, né? Dentro do... saiu o meu resultado de análise do meu GERIC. Olha que interessante. Descobri o meu rating. Opa, tô dentro aqui, tô um rating B, por exemplo, um BB. Você tá, baita avaliação. Tem que se orgulhar disso, porque é um baita resultado você conseguir um rating BB. E aí o banco vai pegar e você vai descobrir o seu LGC, que é o seu limite global de crédito. O que significa isso? É a sua capacidade que você tem de endividamento. Então, não quer dizer que você tem um GERIC de 10 milhões, que está tudo ok. Mas o que vai contar mesmo é o seu LGC. O que significa isso? Às vezes a pessoa tem um LGC lá de R$1 milhão. Isso é ótimo, por quê? Imagina só, que você ainda tem uma capacidade de pagamento ali, de endividamento bacana dentro desse um GERIC de 10 milhões para um LGC de R$1 milhão. O banco vai te enxergar com bons olhos. Agora imagina você que você tem lá um LGC de R$50 mil. O que o banco vai começar e vai olhar? Ele vai começar a olhar o seu endividamento. E aí, você é uma empresa que toma muito crédito? E quem não toma muito crédito, Fábio, isso é muito interessante. A pessoa que também não é acostumada a tomar crédito no banco, também não é bem visto. Não é bem visto. Você já viu aquela pessoa que vamos pegar um empresário lá que tem um Prolabore de 10, 12 mil reais. E ele se orgulha, só compra à vista, comigo que nada, nem cartão de crédito o cara tem. Cara, você não tem noção quanto que isso prejudica a sua avaliação. Olha só, porque é um indicador para eles também. O crédito que você tem e o seu compromisso de pagamento, né? Exato. Então, quando você não tem esse movimento como linha de crédito, eu fico imaginando, numa análise de crédito, como que eu vou dar dinheiro para um cara que ele não teve ainda vivência e não me dá segurança da capacidade de pagamento dele? Perfeito. Eu queria usar um exemplo próprio nosso, né? Eu, meu irmão André, o meu sócio, a gente, numa conversa com o superintendente, ele pegou e, olhando lá daí as entrelinhas, né? Ele olhou lá um número lá e falou,
vocês quase que não tomou crédito. E por que isso não, né? Olha que interessante isso. Cara querendo que você tivesse uma vivência. Isso é muito bem visto. Ah. Por quê? Uma coisa é você tomar o crédito, outra coisa é você honrar os compromissos, né? Sim. Então, se você também faz isso é muito bem visto, te ajuda a melhorar lá no seu rate. Olha que interessante, né? E coisa que ninguém fica sabendo disso. Né? Perfeito. Assim, Renato, mas digamos que eu queira lançar um empreendimento imobiliário meu. Só que eu estou atrás de captação de recurso financeiro. Perfeito. E entre essa captação, até alguns recursos financeiros das próprias instituições financeiras. Hoje, comparado a taxas, estou falando que a taxa do meu capital é viável eu ir atrás de uma linha de crédito ou do Geric do que captar crédito tradicional no mercado? Fábio, olha, a sua pergunta ela é excelente. Por quê? Eu costumo dizer assim, vamos fazer um loteamento hoje, Fábio? Vamos abrir um loteamento, pegar um cenário desse. Ou eu tenho um imóvel, vou contextualizar porque fica mais fácil de entendimento para te responder essa pergunta. Eu tenho um imóvel parado, sabe aquele amigo lá? Eu tenho uma área aqui de 5 mil metros quadrados. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 cenários. Poderia aqui vir para o segmento do loteamento, mas eu vou usar um lote aqui isolado, 5 mil metros. E eu tenho um potencial ali de colocar 4 torres de prédio. Vamos imaginar um produto ali, Minha Casa Minha Vida? Vou entrar nesse mérito. Sim. Aí uma pergunta. Fábio, é mais vantajoso você pegar seu capital, muitos empresários do segmento imobiliário, não necessariamente ou o investidor, ele fica só no mercado imobiliário. Às vezes a expertise dele, pega um cara do ramo de TI, por exemplo. O cara é empresário e ele manja, e a expertise dele é tecnologia. Só que ele gosta do mercado imobiliário. Será que às vezes é vantajoso ele pegar o capital dele ali e todo aquele capital e aplicar, né, de maneira 100% e executar com recurso próprio? Às vezes é a maneira mais inteligente de você pegar e fazer isso. Ou às vezes você saber que você tem outra opção de crédito e ir lá e, como um Geric, por exemplo. É fluxo de caixa, É né? um fluxo de caixa. Aí, Renato, vamos falar em taxa? Bom, a melhor pessoa para pegar e falar de taxa vai ser o seu rate, a sua análise de crédito. Mas vamos tomar por base um parâmetro, né? Hoje, com o cenário econômico que nós estamos, a gente está falando ali que você vai tomar um crédito, se você precisar tomar esse crédito, a uma taxa de 8,75, que é o que está girando ao ano. Ô, Renato, mas você falou se você precisar. Então quer dizer se eu tiver um valor, que nem os 10 milhões que nós comentamos no exemplo aqui. Certo. Não significa que eu tenha que gastar ou pegar 10 milhões. Eu posso pegar a medida da minha necessidade, é isso? Olha só que interessante. Na avaliação que a superintendência, que a gerência, essa parte daquele setor lá de engenharia, toda a parte administrativa, né, que tem no banco, que não é na agência comum, Fábio, isso que é importante. Tem gente que acha que isso é feito lá dentro da sua agência, né, no centro da cidade. Não, existe aquela superintendência que vai fazer tudo isso. O que acontece? Você não necessariamente você precisa tomar todo o valor do empreendimento inteiro como crédito para você pegar e como que o banco vai... Vou tentar resumir aqui porque tem as entrelinhas, né? O que o banco vai pegar e vai fazer? Ele vai pedir para quem opta por Gericá, ele vai falar assim, olha, para você soltar esse empreendimento, tem algumas contrapartidas. Não é tudo bonitinho igual a gente imagina. O que é esses outros lados aí que a gente pega e vê? O banco pode pegar e ver, pô, é meu primeiro empreendimento. Qual que é a experiência dessa construtora, dessa empresa? Ela pode pedir que você venda 30% dessas unidades na planta para que ela starte e veja, opa, o empreendimento que vai performar e tal. Então, que é algo totalmente possível, né? Boa, super possível. Tanto possível que é que você vê as grandes construtoras, a maioria delas ali, ela fez um bom trabalho, né? Porque eu tenho 6 meses de incorporação imobiliária. É importante a gente entender isso. A partir do momento que você coloca o seu projeto, seu empreendimento, por lei você tem 6 meses para você vender na planta, sem iniciar nada de obra. E aí é onde nós, né, incorporadores, construtoras, temos que usufruir muito bem disso, desse artigo previsto em lei, para você fazer todas as suas vendas desse intervalo. E você vendendo isso, essa quantidade mínima que vem a contrapartida, praticamente quase significa que você não vai tomar quase nada de crédito. Aí o que acontece? O banco entendeu, vai performar, vai startar o empreendimento.
A partir disso, essa obra vai acontecer com você ou não. Então, a Caixa Econômica entrou na jogada ali e ela vai executar. Então, isso que é interessante. E o que acontece? Vamos imaginar que você não vendeu mais essas unidades no decorrer em fase de obra. Aí, o banco vai pegar, onde você vai ter que acionar parte daquele limite, o que você precisar para aquele período. Olha que interessante. Então, você fazendo um bom trabalho de vendas ali na planta, você praticamente não toma juros nenhum nesse período. Legal. Muito interessante. Legal. Renato, agora, digamos que eu sou um incorporador imobiliário, estou lá no meu primeiro empreendimento e estou na dúvida. Na sua visão e na sua experiência de anos atuando nesse mercado, dentro do Geric, se você pudesse citar qual é o ponto forte dele, um ponto forte, e qual que é o ponto fraco, um ponto fraco. Nós podemos ter mais, mas na sua visão, um exemplo de cada, qual seria? Bom, tá aí algo importantíssimo e a gente deixar bem claro. Muito boa sua pergunta, Fábio. Por quê? O que eu levo assim conosco para a nossa empresa, os nossos negócios, e compartilhar com todos os nossos ouvintes, os telespectadores que vai estar vendo essa informação. Fluxo de caixa. Eu acho que o que resume você ter um Geric é fluxo de caixa. É você saber que você pode trabalhar com um dinheiro que não é seu, Sim. resultado de um bom trabalho de vendas, e você tendo sucesso nas vendas significa que você vai estar colocando menos dinheiro do seu bolso ou do bolso dos investidores. Agora vamos para o ponto fraco. Assim como... Qual que é a dor do chamado Geric aí? Qual que é a dor? É você enfrentar, né, todo o trâmite burocrático que todo mundo tem que enfrentar. Qual que é a diferença? Quando você parte, olha, decidi, vou utilizar aqui o meu Geric, lembrando, quando a gente fala em Geric, a gente está falando só de Caixa Econômica. E todos os bancos têm as suas análises de crédito para o PJ. Sim. Sabe aquela plaquinha? Você já passou à frente de uma obra, Fábio? E viu lá a placa, essa obra aqui, financiado pelo Santander, financiado pelo Itaú. Cara, aquilo lá é como se fosse o Geric. Quer dizer que essa construtora, essa incorporadora passou por todos esses trâmites nos bancos privados. Então, qual que é o ponto-chave? E eu vejo assim como ainda um déficit mais colocado dessa forma. É um pouco o time. Você imagina que a Caixa Econômica é o maior agente financiador das incorporadoras. Então, você imagina que o tamanho do fluxo de projetos que não tem no sistema, que estão acontecendo ao mesmo tempo a nível Brasil. E então, nisso, você não tem a mesma celeridade, a mesma agilidade que você ia ter executando obra com recurso próprio. Você há de, assim, seria algo mágico, né? E o melhor cenário para tudo, né? Pô, não tirar dinheiro do bolso e ainda executar tudo isso aqui em um mês. Você imagina que lindo esse cenário? Rapaz, mas era tudo que o empresário gosta. Tudo que o empresário gosta e quer, né? Então, o que acontece? É simples de pegar e entender. Opa, eu tenho muitas pessoas, né? Quando eu falo muitas pessoas, muitas construtoras, incorporadoras que têm acesso a isso. E tá lá, cara. Ela tá lá, ela faz um bom planejamento e ela consegue usufruir disso. Então, você precisa ser um pouco o quê? Que o brasileiro já é muito, o empresário principalmente, resiliência. Para você entender todos esses times. E você vai passar por um processo de avaliação. Depois o banco vai pedir aquela lista para você, a parte técnica daí, né? Opa, vamos passar pela fase da viabilidade. Então, trocando aqui e resumindo, o lado assim, não vou falar negativo, né? Mas um ponto crítico é o tempo. E, Renato, dentro da CEPENG, que é a sua empresa, com certeza nesses vários anos aí de trabalho no mercado, vocês já tiveram execuções de projetos com a utilização do Geric, não é mesmo? Então, assim, na sua experiência, aliás, conte para nós a sua experiência com o Geric. Perfeito. Fábio, muito bacana a gente entrar nesse mérito. Então, dentro da nossa experiência, hoje nós estamos com 2 projetos, né? São protocolados e vai ser objeto do Geric, da nossa avaliação, do nosso crédito que nós temos junto à Caixa Econômica Federal. O empreendimento desse é em Biporã, é uma obra vertical, e outro dele é em Jataizinho, que é um loteamento que nós vamos executar. Só que o que acontece? Em vez de nós vendermos lote, Fábio, nós vamos entregar esse loteamento já com casa. Porque o banco, olha, muito interessante
você perguntar ali a nossa experiência. E eu queria fazer aqui uma observação. O banco, ele não financia só o loteamento. Não adianta você ir lá e querer, eu quero, Renato, só quero executar o loteamento para me vender esse lote e receber lá e vou parcelar lá em 120 vezes. Não, Perfeito. o banco não aprova, não, Tem que ter ele não incorporação. acorda. Você vai ter a incorporação agregado para você entregar um produto. O que é o produto? É você Terra. entregar a casa, eu tenho a área, tenho um loteamento, e eu vou entregar com uma casa ou com apartamentos, que é o que você vê que é o que as construtoras e incorporadoras PEG faz. Então, esse é um dos critérios. Então, respondendo, hoje nós, com a experiência própria, estamos lançando um empreendimento na cidade de Biporã e em Jataizinho. Legal. E de forma resumida, só para os nossos ouvintes, quem está assistindo nosso podcast, entender melhor. De forma bem resumida, Renato, quais seriam as etapas para eu jericar a minha empresa? Perfeito. Fábio, essa pergunta ela é muito importante, né, para quem pretende trabalhar com recursos, né, de instituições financeiras. Agora eu não vou falar nem a própria Caixa Econômica, mas enfim, o tema dentro do nosso tema, que é o GERIC, o que vale? Primeiro passo, você pegar, sentar lá com o seu gerente PJ e pedir a relação de documentos lá. O que vai vir dentro dessa primeira relação de documentos? São o que qualquer outra instituição pede. Balanço patrimonial, DRE, faturamento, né, o seu histórico dos últimos 3 anos, igual a gente comentou há pouco. As certidões, você tem que estar em dia com todas as suas obrigações, né, federal, estadual, municipal. Então, esse é o primeiro ponto. Com base nisso, sai lá o seu resultado do seu GERIC. E é onde vai sair lá o seu rating, e você vai descobrir, é o primeiro ali, você vai descobrir se você vai avançar ou não para a próxima etapa. O seu LGC e o seu LGCE, que é qual que é o limite de crédito do seu empreendimento. Por quê? Olha que interessante. O LGCE, ele vai falar, às vezes você está com 2 projetos, 2 empreendimentos. E aí, você tem 10 milhões de crédito. Eu consigo pegar e tocar os 2 ao mesmo tempo? Opa, se você tiver esse crédito, se você tiver esse limite, você vai conseguir levar os 2 ao mesmo tempo. E aí quem vai falar isso é a superintendência, e ele vai colocar lá as condições. E aí os próximos passos. A Caixa Econômica, a partir do momento que você venceu essa primeira etapa, Fábio, aí a superintendência vai mandar uma relação de documentos lá, que daí é o quê? Já é a parte técnica. Você vai precisar do seu projeto, o projeto arquitetônico do empreendimento, se for um loteamento, a gente manda lá o projeto urbanístico aprovado, né? E o mais interessante, com a primeira análise, que é uma dor do nosso mercado, que geralmente você desembolsa-se muito, né, para você saber se vai performar ou não vai. Então é interessante que a Caixa Econômica não exige, para a pré-análise que a gente chama, o projeto arquitetônico aprovado junto ao município. Olha que interessante isso, a gente pegar e para você não queimar tempo, né, que é o nosso ativo, o nosso bem mais precioso, a gente pegar e juntar ali um projeto, fazer uma prévia e sentar com a superintendência, com o time de engenharia e ver, cara, é viável. Olha, eu tenho isso, eu tenho a área, eu tenho o loteamento, é viável eu pegar e eu avançar? Então, isso é informação importantíssima aqui para nós, para você. E aí você vivenciando, né, você entregando todos os demais requisitos, aí a gente vai para a análise definitiva. Aí é onde eu tenho que estar com todos os projetos aprovados, os projetos complementares, aí é toda aquela parte de engenharia, e aí algo importante, né, que uma dor também que muitos não sabem, você vai precisar estar respaldado de bons profissionais, né, porque imagina, às vezes você é um empresário que você não é do ramo, mas você tem o crédito, mas você não tem um time, porque Entendi. Você não faz isso sozinho. Aí é execução. Aí é execução, a gente já está entrando no mérito de capacidade técnica que você vai ter para você gerir o empreendimento e a capacidade executiva, né, de você executar na prática mesmo o empreendimento. Então, assim, o GERIC, ele é apenas o início ali, né? Mas depois eu tenho... Agora a pergunta que vale ouro, hein, Renato? Aquele que está assistindo e chegou até esse momento vai levar uma grande dica para casa. Quem pode jericar? Quais certificações, além daquelas que nós já falamos, que é a parte contábil, a parte de certidões, tem alguma certificação a mais? E em que momento eu starto o meu processo de jericar? Perfeito. Excelente pergunta, Fábio. Olha só que interessante. Muitos não sabem, mas uma coisa é você fazer um empreendimento de médio, alto padrão, e outra coisa é você fazer um empreendimento
é de baixo padrão. E é dessa forma mesmo. O que acontece? Você precisa saber, com base no seu produto, que tipo de produto e qual classe que eu vou estar atingindo com o meu produto imobiliário. Então, vamos imaginar aqui um loteamento. Eu vou usar o meu exemplo aqui. Tanto em Biporã quanto em Jataizinho, nós estamos fazendo um produto que é Minha Casa Minha Vida. Por quê? É o que o mercado compra e é o que passou na viabilidade. Sim. Que a gente pegou e fez. Então, para a construtora e o incorporador que pretende atuar no segmento do Minha Casa Minha Vida, aí vai ter um negocinho a mais que a Caixa Econômica vai pedir e é obrigatório quando você faz o uso do crédito, né, do FGTS, que é o PBQPH. Algo, né, essa letra, todo mundo, às vezes alguém já viu isso em uma placa. O que significa isso? Que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, da Habitação. Então, é exigido que a construtora tenha esse selo. Esse é um selo do Inmetro, Fábio. E muitos não sabem disso. Então, às vezes, tem gente que acha, eu só jeriquei e agora eu vou começar a fazer, eu vou soltar 200 casas aqui no padrão Minha Casa Minha Vida. Não vai rolar. Porque tá performando e eu vi fulano fazendo, veio aqui construtor e eu vi, cara, e eu vou fazer isso também. Saiba que essa empresa que fez isso, ela preencheu todos esses requisitos. E o PBQPH é um selo importantíssimo, né? E aí ele vai ser classificado lá no nível A, nível B, que é o índice de qualidade que a construtora tem. É um selo que o governo exige. Senão, quem comprar aquele imóvel, Fábio, olha só como que é importante a informação. Quem comprar aquele imóvel, ele não consegue o financiamento se a construtora executar. Aí vai o Fábio lá e resolvi, vou construir 100 casas aqui e vou fazer no peito aqui. E às vezes você não vai conseguir nichar o seu público, o comprador. E aí, outro ponto. Renato, vou executar um produto SBPE, que é um produto lá acima do teto, lá do Minha Casa Minha Vida. Aí cada município, cada cidade vai ter as suas faixas, né? Que é o teto mínimo. Aí, eu preciso do PBQPH? Não. Aí o banco não exige que você tenha toda aquela parte do PBQPH. Então, tem casos e casos. Aí uma consultoria, alguém que realmente tem uma expertise do Geri, que traduz isso de forma simples, a aplicabilidade lá dentro do CNPJ, correto? Perfeito. E é bacana, né? Hoje, a CPI de Engenharia, nós estamos já vai para o 4º ano, que você tem auditoria todos os anos. Então, onde você tem obra, e mesmo que você não esteja executando, né, os seus empreendimentos, mas você é auditado todo ano. Como uma auditoria, é o selo do Inmetro. Ele vai ver como que você executa essa obra, os procedimentos. Você tem critério para elaborar projetos. Você não pode elaborar projeto da maneira convencional. Você tem as normas para você seguir. Então, aquela pessoa que está acostumada lá com um pedreiro, vamos falar da parte executiva, né? Olha só que interessante. Esse selo, ele vem o quê? Para dar qualidade e segurança, né, do imóvel para quem vai adquirir. E você tem uma padronização de como você vai executar os seus empreendimentos. Porque o banco exige um mínimo que você faça daquela forma. Porque sabe aquele negócio, já viu aquelas construtoras, aquelas empresas que vinha construir de qualquer jeito, caía fora e ficava lá depois o ônus lá. Não, esse PBQPH ele vem trazer o quê? Segurança, né? E porque a pessoa que está adquirindo um imóvel, você não ia gostar de adquirir um imóvel, sabendo que a construtora ela é certificada, ela é auditada, né, por algo externo e que ela segue critérios e procedimentos. É para isso que vem, isso é muito importante. Eu acho que as empresas do setor imobiliário, da parte de incorporação imobiliária, assim como todas as empresas, elas têm uma parte muito sensível interna, que é o gerenciamento financeiro. Controlar as contas, a receber, contas a pagar. Fundamental para qualquer empresa, ainda mais no setor onde vocês atuam, que é um setor milionário, né? Qualquer empreendimento aí, nós falamos das casas milionárias. E dentro desse contexto, eu vejo do que nós estamos conversando aqui, Renato, que o Geri que faz todo o fechamento, sabe aquele fluxo de caixa? Opa, estou precisando de dinheiro para não parar o meu setor de obras, né? O chão de fábrica. Então, o Geri que faz todo para mim, está me traduzindo isso, faz todo sentido fazer uso nessas etapas do meu cronograma de execução financeira. Agora, na sua vivência, no seu dia a dia, além disso, tem mais alguma outra possibilidade que também, Fábio, uma grande sacada do Geri, que é essa? Qual seria? Fábio, igual a gente ressaltou aqui, né? E as suas observações e o que você hoje entende e já absorveu um pouco sobre o Geri, ele veio para o empresário, literalmente, para
ajudar o empresário a não mexer no dinheiro dele. Qual que é o cenário ideal para todos, né? É você desenvolver um produto, entregar um produto e colocar um mínimo de dinheiro nesse produto. Esse é o sonho do empresário, né? E eu vejo que a grande sacada do Geric é essa. Se você tiver um bom produto e ele performar, você conseguir vender ele, aí você tem um cronograma lá de vendas que o banco te pede, lá no 12º mês, quantas unidades você vai vender? Então você trabalha o quê? Com previsibilidade para que você tome o mínimo de juros possível. Então existe casos, Fábio, e isso é muitos casos, não é poucos casos, que muitas empresas acabam executando as suas obras e quase que ela não toma juros nenhum por conta do Geric. É um baita de um produto, né? Que está aqui ao nosso alcance. E o grande diferencial dele, eu vejo assim, é o fluxo de caixa mesmo, para você conseguir performar melhor. Legal. E o que eu observo? Mesmo no cenário atual, onde a nossa Selic está alta, está batendo nas casas dos 15% ali, o mercado imobiliário continua ativo. A gente vê lançamento das incorporadoras, loteamento saindo, então o mercado imobiliário continua ativo. Nessa concepção, até algumas startups, fintechs, estão entrando no jogo dentro do mercado imobiliário. E o que você vê a relação dessa... Parece que esse mercado nunca para, né? A gente passou por Covid e agora um cenário inflacionário, assim, uma Selic alta, que é a base dos nossos financiamentos. Qual que é a sua visão do mercado da qual vocês atuam? Perfeito, Fábio. Cara, o mercado imobiliário ele é fantástico, né? Modéstia à parte falando, eu sou suspeito porque eu amo o que eu faço, amo o mercado imobiliário porque você atravessa períodos, né, de crise ou não. O maior exemplo, você acabou de matar a pau, Fábio. Nossa pandemia. Você quer ver um negócio que pegou todo mundo de surpresa, que nos ensinou muito, foi esse cenário aí, que é algo que a gente nunca vivenciou. Então, eu gosto de usar o exemplo, nós da CPI, cara, nós crescemos muito na época da pandemia. Crescemos demais, porque o mercado imobiliário teve aquele boom, não parou, mesmo em meio a uma crise mundial. Sim. Então, o que eu vejo, né, igual você comentando, realmente as fintechs, o que a gente pega e vê hoje? Que várias empresas, né, de outros segmentos, você estruturando outros investidores, é um mercado tão fantástico que essas empresas, mesmo você tendo taxas de juros altas, essas empresas querendo colocar dinheiro no mercado imobiliário. Então, olha só as oportunidades que nós temos, né? Pô, eu não quero mexer com uma taxa maior, eu tenho um Geric aqui para me trabalhar. Me dá um pouco mais de trabalho, por questão... Sim, dá trabalho. Ah, não, eu quero um negócio que tem uma celeridade maior. Eu tenho as fintechs, eu tenho as empresas, ali que faz os aportes financeiros e que você vai remunerar ela no hiato, né, no próprio tempo de construção. E vale ressaltar que essas próprias fintechs, essas empresas que vêm para colocar dinheiro no mercado imobiliário, elas também fazem avaliação de risco e muitas delas pedem também um percentual, Fábio, de unidades vendidas. E isso por quê? Para você ver a saúde, né, e como que vai performar esse empreendimento. Então, o que eu vejo assim é você tendo um bom produto, seja no Minha Casa Minha Vida, seja com uma classe B, uma classe A mais, é você ter um bom produto que vai performar e que ele seja vantajoso para o investidor vir colocar dinheiro, né? Porque, resumindo, né, no nosso mercado, o que você concilia, né? Você tem um produto imobiliário, imagina, você compra na planta, às vezes você compra num menor valor e o próprio time de construção, a baita valorização que os imóveis sofrem, né? Você comprando na planta e depois comprando... Sim. Recentemente eu estive visitando a sua outra empresa, que é a Ivurb, que é especializada na área de arquitetura e urbanismo, e eu troquei ideia contigo porque, assim, eu vejo esse mercado imobiliário com bons olhos, tanto é que eu também tenho interesse em investir no setor. É claro que nós temos que tomar cuidados, porque o investimento é alto, né, para ter um bom produto, e também saber de todos os perigos da jornada empreender em mercado imobiliário para não ter um revés ali e um prejuízo, né? Eu acho que a maior dor é você, por exemplo, no meu caso, eu tenho um grande desejo de futuramente empreender em loteamentos. Mas eu passo em algumas cidades e vejo aquele loteamento feito e parado ali, plantão de vendas já não está vendendo, aquele imóvel parado, e fico olhando, nossa, quanto dinheiro parado ali, né? Então tem sim os seus riscos, né?
E nesse momento que nós avaliamos riscos de uma operação, você conduziu muito bem as suas palavras quando você falou, você tem que estar cercado de empresas boas que entendam do escopo do trabalho, entendam do negócio da qual você está empreendendo, porque esse conjunto de profissionais vão trazer uma segurança para você não correr o risco do seu dinheiro ficar parado ali no empreendimento que não foi para frente, não é? E assim, Renato, é um mercado, sim, que eu vejo que traz uma boa lucratividade. Só que tem que ter resultado de uma execução. E aí o André sabe muito bem o que eu estou falando, né, André? De nada vale um projeto se não tiver uma boa execução, não é mesmo? Na sua visão, o mercado realmente traz esses números financeiros atrativos para o investidor? Olha só, Fábio, muito bacana, né? Você comenta assim já há um tempo, né? E estou vendo que está caminhando para isso, para você ir para esse mercado que realmente ele remunera bem, é trabalhoso, ele remunera, porém, se nós não tivermos os devidos cuidados, né? E estar cercados, igual a gente já falou aqui, de bons profissionais, ele pode ser o inverso. Não dá uma sensação ruim quando você olha, igual você falou, né? Você olha o loteamento lá e às vezes a pessoa idealizou aquele loteamento e acabou não acontecendo da maneira que ela fez. Às vezes, será que fez a viabilidade de risco? Será que fez a viabilidade, né, econômico-financeira daquele empreendimento? Então, são vários fatores. E eu tenho eu, o André, meu sócio, a gente tem algo assim muito em comum. Por quê? Existem dois perfis de incorporadores. Aquele que quer fazer o loteamento, Fábio, e ficar com a carteira dele ali recebendo, né? E tá tudo certo, porque é excelente isso também. É uma forma de você incorporar. Vai muito da visão de cada um, né? Perfeito. Aí o que acontece? Sabe aquela. Às vezes é aquele incorporador, aquele empresário, cara, eu não quero ver obra na minha frente, eu tenho pavor de obra, eu tenho pavor de pessoas, né? Então, às vezes não é o momento da pessoa. Nós, por exemplo, nós já temos uma visão oposta. Eu já, para mim, não querer ver aquele loteamento, né, totalmente parado, eu já prefiro pegar e ir lá e fazer um projeto para construir nele inteiro. Sim, sim. E aí vai, de cada perfil. Opa, vamos colocar casa? É casa que está saindo? Bacana. Vamos verticalizar? Aí 4 pavimentos, 8, 10? Aí não tem limite, né? Aí vai o que o mercado está apto ali. Aí a gente está falando de visão de mercado, né? Exato. Então você conseguir enxergar as oportunidades e ver o que você quer atuar. Você quer só fazer a implementação do loteamento? Opa, tá certo. Não tem certo ou errado, né, Fábio? Sim. Tem sim o quê? Resultado. Então, acho que isso que é bacana. Ou seja, você que é empresário, que é investidor e que quer entrar no jogo do mercado imobiliário, seja como loteadora, incorporadora ou empresa de construção, né, a construtora, estude bem o setor, avalie os seus riscos e contratem aqueles profissionais que realmente que possam trazer segurança na hora que você for para o jogo. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui. Renato, agradeço aí os vários insights, também as dicas traduzidas de forma bem simples de entender. O famoso GERIC, acredito que todos que nos acompanharam saem dessa podcast com muita informação útil e que seja aplicável. Esse momento é seu, meu amigo. Fábio, quero aqui agradecer essa oportunidade que nos foi dada, né, e trazer um tema que é dúvida de muitos empresários. Eu vou falar o empresário porque quando a gente fala de GERIC, a gente está falando de incorporação imobiliária, a gente está falando de uma empresa, né? Então, cara, é algo fantástico poder contribuir, né, e colocar a informação verídica, né, de quem faz, de quem executa e está no mercado, para poder contribuir um pouco com quem nos ouve. E às vezes ficou ali alguma dúvida, né? A CPM de Engenharia, toda a nossa experiência, a gente nos colocamos à disposição, né? Seu time e de todo o seu público, né, que nos ouve, para poder contribuir também, né? E ajudar ali a entender o cenário que esse parceiro, que essa empresa vive e poder ver se faz sentido para ela partir para um GERIC ou não. Legal, Renato. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui, então. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Vamos ensinar esse Brasil a investir e empreender no mercado imobiliário. Forte abraço a todos. Até o nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de futuros episódios.